Olá, pessoal. Sou a professora Andréia. Eu darei para vocês a terceira aula de matemática. Então, vou deixar aqui para vocês uns exercícios resolvidos. Estou explicando como se resolve para ajudar vocês na hora de resolver as atividades. Então, vou aqui compartilhar com vocês o material. Aqui a gente tem os exercícios. Então, vamos para o primeiro aqui, ó. A área total de um quadrado é igual a 144 metros quadrados. Qual é a medida do lado? Então, a gente sabe que um quadrado tem 4 lados iguais. A gente sabe também que para calcular a área de um quadrado é lado vezes lado, que é a mesma coisa que lado ao quadrado. Então, ali a gente já tem a informação no exercício que a área, que é esse A ali, que é a área, o A, é igual a 144, que é igual ao que essa área? É igual ao L ao quadrado, ou seja, L vezes L. Então, a gente pode concluir que o quê? Que L ao quadrado é igual a 144. Então, se eu tenho algo que é elevado ao quadrado é igual a 144, eu tenho que descobrir que valor que é esse elevado ao quadrado que vai dar 144. Ou seja, eu vou ter que descobrir qual é a raiz quadrada de 144. Logo, eu vou chegar ao valor de L do lado, que é igual a 12 metros. Esse segundo exemplo, ó. O lado de um quadrado mede 5 metros. Qual é a medida da área e qual é a medida do perímetro desse quadrado? A gente sabe que o perímetro é a gente cercar aquela figura, né? Então, ou seja, é a soma de todos os lados da figura. Então, se o quadrado tem lado igual a 5, eu sei que como os 4 lados são iguais, ele tem 4 lados iguais a 5. Então, para mim descobrir o perímetro vai ser o quê? 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é igual a 20 metros, ou 5 vezes 4, que é igual a 20 metros. E se a gente quer saber a área, a gente sabe que a área de um quadrado é L vezes L ou L ao quadrado. Então, L ao quadrado, ou L vezes L, 5 vezes 5 igual a 25 metros quadrados. Terceiro exemplo, ó. Um terreno retangular tem 25 metros de comprimento e tem 375 metros quadrados de área. Para cercar esse terreno com 4 faixas de arame, descontando um portão com 1,5 metro de largura, quantos metros, no mínimo, de arame serão necessários? Então, vamos ver o que tem de informação que o exercício nos traz. Ele traz o comprimento desse terreno, e ele traz a área total desse retângulo, desse terreno. Então, a gente sabe que para calcular a área de um retângulo é base vezes altura, ou a gente pode dizer também comprimento vezes largura. Vai ser sempre o quê? O lado maior vezes o lado menor. Eu posso chamar de comprimento e largura, posso chamar de base e altura, mas eu sei que se refere aos dois lados do retângulo. Então, a gente tem a informação ali que a área total desse retângulo é de 375. Então, eu vou ter A igual a 375, que é igual ao quê? O comprimento, que é 25, vezes a largura, que a gente desconhece. Então, a gente vai ter o quê? Que a largura vai ser igual ao quê? 375. Esse 25 que está multiplicando a largura, vou passar para o outro lado da igualdade dividindo, vai ficar 375 dividido por 25. A gente tem ali uma largura igual a 15 metros. Para saber o perímetro, agora a gente quer cercar esse terreno. Se eu quero cercar esse terreno, eu tenho que descobrir qual é o perímetro do terreno. Então, o perímetro, a gente descobriu, então, que um lado mede 25, o outro lado mede 15. Então, vai ser a soma dos 4 lados. 25 mais 25 mais 15 mais 15, que é igual a 80. Só que a gente vai ter que descontar esse portão, que mede 1,5 metros, porque a gente sabe que no portão não vai arame. Então, 80 menos 1,5, que é a medida do portão,
fica igual a 78,5 metros. Ele quer cercar com 4 faixas de arame. Então, o que ele vai fazer? Esse 78,5 metros multiplicado por 4. Então, ele vai precisar, no mínimo, de 314 metros de arame para cercar, para dar essas 4 voltas no terreno. Um outro exemplo aqui, o quarto. Um comício político lotou uma praça semicircular de 130 metros de raio. Admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado, qual é a melhor estimativa do número de pessoas presentes? Então, a gente viu também que a fórmula para a gente calcular a área de um círculo é π vezes raio ao quadrado. Então, a gente sabe que o π equivale a 3,14, então eu vou substituir o π por 3,14, e o raio ali está falando que o raio dessa praça é de 130 metros. Então, vezes 130 ao quadrado. A gente vai resolver primeiro essa potência, 130 ao quadrado. Então, 130 vezes 130 vai dar 16.900, multiplicado por π, que é 3,14, vai dar 53.066 metros quadrados. A gente descobriu a área total do círculo, né? Mas ali o exercício trata de uma praça semicircular, ou seja, é a metade de um círculo. Então, se a área total do círculo é 53.066, a área do semicírculo vai ser 53.066 dividido por 2, que dá 26.533 metros quadrados. Diz também que a estimativa de tem uma média de 4 pessoas por metro quadrado. Então, se o semicírculo aqui, tem uma área de 26.533 metros quadrados, e se cada metro quadrado tinha 4 pessoas, a gente vai pegar os 26.533 vezes 4, então tem uma estimativa ali de 106.132 pessoas. Então, o número mais próximo ali seria a B, que é 100.000 pessoas. O exercício 5. Então, um show de rock foi realizado em um terreno retangular de lados igual a 110 metros e 50 metros. Sabendo que havia, em média, um banheiro por cada 100 metros quadrados, quantos banheiros, então, haviam no show? A gente sabe lá que para calcular a área de um retângulo, a gente vai fazer comprimento vezes largura ou base vezes altura. Então, a gente tem ali 110 vezes 50, a gente tem ali uma área de 5.500 metros quadrados. Se havia um banheiro por cada 100 metros quadrados, a gente vai pegar esses 5.500, dividir por 100, tinha em média 55 banheiros. Exemplo 6. Qual o volume de um prisma, sabendo que ele tem base quadrada, de perímetro igual a 12 centímetros e tem uma altura igual a 5 centímetros? Então, a gente conhece ali que o perímetro da base dele, ele tem uma base que é quadrada e o perímetro da base é igual a 12. Então, se é um quadrado e se o perímetro é igual a 12, eu sei que ele tem 4 lados iguais, eu vou pegar 12, dividido por 4, eu descubro que o lado mede 3 centímetros. Então, cada lado dessa base que é quadrada mede 3 centímetros. A gente sabe lá que para calcular volume, a gente calcula comprimento vezes largura da base e vezes altura. Então, a base lá, como é um quadrado, ela tem comprimento e largura iguais, então 3 vezes 3, vezes a altura, que é igual a 5, a gente tem ali um volume de 45 centímetros cúbicos. O exercício 7, então, a área da base quadrada de um prisma é igual a 12 metros quadrados, e seu volume mede 112 metros cúbicos. Então, quanto que mede a sua altura? A gente sabe, então, que a área da base é quadrada. Então, ele tem uma base que é quadrada e que
a área dessa base é 16. A gente sabe que a área de um quadrado é igual a lado vezes lado, que é igual a lado ao quadrado. Então, a gente sabe que esse lado ao quadrado, que é a área, é igual a 16, no caso desse prisma. Então, a gente tem o quê? Que L ao quadrado é igual a 16. Então, a gente tem que descobrir que valor que é esse, que elevado ao quadrado dá 16. Que ele vezes ele é igual a 16. Ou seja, a gente tem que descobrir qual é a raiz quadrada de 16. Então, a gente tem ali L igual a 4. Então, a gente descobriu que a base desse prisma é um quadrado de lado 4. A gente sabe também que o volume desse prisma é igual a 112 metros cúbicos. A gente sabe que o volume é igual ao quê? Então, o comprimento vezes a largura da base vezes a altura do prisma. Então, eu sei que 112, que é o volume, é igual a 4 vezes 4, que é 16, vezes h, que é a altura. Então, h vai ficar o quê? 112. O 16, que está multiplicando o h, vou passar para o outro lado dividindo. 112 dividido por 16, a gente tem ali uma altura igual a 7 metros. A 8. Uma pizza tem diâmetro igual a 30 centímetros e está dividida em 6 fatias iguais. Qual a área de cada fatia? Então, a gente sabe lá que a área que a pizza tem o formato de um círculo e que a área de um círculo é igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, π vezes o raio ao quadrado. Então, a gente sabe que π equivale a 3,14. A gente tem ali que o diâmetro da pizza é igual a 30. A gente sabe que o raio é a metade do diâmetro. Então, se o diâmetro equivale a 30 centímetros, o raio vai ser a metade de 30, ou seja, 15 centímetros. Então, eu vou ter 3,14 vezes 15 elevado ao quadrado. Vou fazer essa potência primeiro, 3,14 vezes 15 ao quadrado dá 225. Multiplico 3,14 vezes 225, vai dar 706,5 centímetros quadrados. A área total da pizza. Se ela está dividida em 6 fatias iguais, eu vou pegar 706,5 dividido por 6, que vai dar 117,75 centímetros quadrados cada fatia. O exemplo 9. Qual é a área de um retângulo que tem perímetro igual a 24 e o comprimento é o dobro da largura? Então, a gente tem a informação que o perímetro desse retângulo é igual a 24. Então, o que é o perímetro? É a soma dos 4 lados, né? Então, eu sei que os 4 lados têm a largura, mais o dobro da largura, que eu vou representar por 2 vezes a largura, mais 2 vezes a largura. Então, o comprimento é 2 vezes L, ou seja, o dobro da largura. Então, a gente vai ter ali que 24, então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 L's. Eu vou somar os L's. Então, ó, porque eu tenho L, mais 2L, mais 2L, que vai dar 6 L's. Então, a gente vai descobrir o valor de L, que vai ser o quê? 24, o 6 que está multiplicando o lado passa dividindo, 24 dividido por 6, a gente tem um lado igual a 4. Agora que a gente conhece a largura e o comprimento, a gente consegue descobrir qual é a área desse retângulo. Então, a área vai ser o quê? 4 vezes. Se eu sei que a largura mede 4, eu sei que o comprimento é o dobro da largura, ou seja, o comprimento vai ser 8. 4 vezes 8 igual a 32. Então, a gente tem ali a área do retângulo. Então, esses são os exemplos. Eu espero que ajude vocês na compreensão e nos veremos nas próximas aulas. Um beijo, boa semana de estudos.